Boa noite a todos, especialmente a professora Cláudia. Vamos apresentar o trabalho referente ao recrutamento, seleção e desenvolvimento de pessoas. Planejamento de recrutamento e seleção de pessoas. É fundamental planejar cada uma das etapas do processo de recrutamento e seleção de pessoas. É a partir de processos seletivos bem estruturados que o RH e as lideranças conseguem mapear e selecionar os melhores talentos para compor o quadro de funcionários. E quando este processo apresenta etapas bem definidas, é possível ter foco total nas competências dos candidatos, contribuindo para melhores contratações e mais diversidade na seleção. Segundo Vagas for Business 2022, um processo seletivo bem estruturado nas empresas é cada vez mais importante e necessário, pois contratar um colaborador com competências e qualidades profissionais ajuda a estruturar uma equipe para que tenha um alto nível de rendimento, sendo capaz de alcançar grandes resultados. Na sequência, irei apresentar 7 tópicos do planejamento estratégico de recrutamento e seleção. Começamos por requisição de pessoal. Vamos para a definição da estratégia, recrutamento, a triagem dos currículos. O quinto, seleção de pessoal. O sexto, escolha do candidato. E o sétimo, a comunicação do resultado aos candidatos não escolhidos. Já no recrutamento interno e externo, segundo Chiavenato 1989, página 14, as empresas não vivem sozinhas, nem isoladas do mundo. Elas estão integradas a um meio ambiente e fazem parte dele. O ambiente é tudo o que envolve externamente uma empresa. É o meio ambiente que as empresas obtêm recursos para trabalhar e é no meio do ambiente que as empresas colocam os seus produtos ou serviços. O ambiente é vasto e complexo. É todo o universo que envolve a empresa. Os continentes, os países, as cidades, as organizações, as empresas, as pessoas e dentre outras. A diferença entre o recrutamento interno e o recrutamento externo. O interno ocorre quando existe uma vaga para um determinado cargo e a empresa tenta preencher realocando funcionários, sendo a empresa uma grande fonte de potenciais candidatos ao cargo. Esse recrutamento é feito com base em dados e informações disponibilizados por diferentes setores da empresa. A principal diferença entre o recrutamento interno para o externo é o grupo de talentos. Enquanto o interno visa preencher uma posição com trabalhadores de dentro da organização, já o recrutamento externo ocorre quando a empresa busca por candidatos fora da empresa. Com esse recrutamento, a empresa contrata gente nova, o que significa ampliar pontos de vista e melhorar o funcionamento da empresa. É possível agilizar os processos de descoberta, visto que se entende que a empresa já está em busca de um determinado funcionário. Vou citar algumas vantagens de recrutamento interno e recrutamento externo. A vantagem do recrutamento interno: motivação. À medida que os funcionários são promovidos, eles ganham mais confiança em posição mais alta e o processo de seleção rápido. A desvantagem é a escassez, a bolha, que muitas vezes a empresa precisa de pessoas de fora que já trabalharam em outras empresas para oferecer uma visão e ideias diferentes, e conflitos internos. A vantagem do recrutamento externo são pessoas novas, leva a novas ideias, visões sobre problemas e soluções dentro da empresa. Resultados imediatos, melhora o quadro de funcionários. E, por último, a desvantagem do recrutamento externo, a complexidade, maior investimento e processo longo e integração. Agora eu vou apresentar o fluxograma. Foi feito da empresa Contabilidade Raffer. É feita uma pré-seleção dos currículos, contactando as pessoas para a entrevista e aplicando os testes de conhecimento e habilidade, para qual determinado setor o colaborador irá executar a função.
Após isso, a pessoa é encaminhada para o exame admissional e, estando apta ao trabalho, é realizada a contratação. Reflexões da atuação do profissional de RH. No quadro 1, vamos apresentar a caracterização da empresa. A empresa Daras Hospital Veterinário. O ramo de atividade é o hospital veterinário, farmácia veterinária, loja, produtos para pets. Situado na cidade de Itajaí, Santa Catarina, o cargo do respondente é gerente geral, a escolaridade curso superior incompleto, 42 anos, com 20 funcionários, cargos de profissionais responsáveis pela gestão de pessoas na empresa, gerente de RH, e quais as técnicas de seleção adotadas pela empresa? Análise de currículos e entrevistas. Já no segundo quadro, para mensurar os dados da pesquisa, foi utilizado a ferramenta 5W2H. O que, como e por quê. Aqui nos mostra as dificuldades para recrutar e selecionar funcionários neste período de pós-pandemia. O terceiro quadro são reflexos da pandemia Covid. Já no nosso último item, vamos apresentar a integração de novos funcionários. Segundo nosso autor Vergara 2000, sendo assim, torna-se necessário formular um plano de ação com base na gestão de pessoas, através de planos e estratégias, concentrando-se no desenvolvimento de capacidades e competências essenciais, em longo prazo, que serão encarregadas de criar o diferencial competitivo. Toda empresa precisa de um programa de acolhimento e socialização, que se inicia na receptividade do profissional na instituição através da integração, visando criar um ambiente agradável e acolhedor na fase inicial do emprego. A integração é um tipo de treinamento presencial, geralmente de curta duração, que tem como finalidade permitir o contato dos colaboradores com a cultura organizacional da empresa e conhecer a missão, visão e valores da empresa, assim como dos deveres de cada função. Vou citar alguns pontos para realizar a socialização de um novo colaborador. Desenvolver política de boas-vindas, criar documentos informativos com as regras da empresa, treinamentos, apresentação da empresa e dos serviços prestados por ela e uma cartilha constando as informações das funções do novo funcionário.